Olá a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, a página do Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional e Gestão, GEPEG, que integra um dos grupos de pesquisa que estão lotados aí na Universidade do Estado do Amapá. Hoje nós temos a honra de receber dois pesquisadores dentro da área de política, de educação superior, também que atuam em outras universidades do Brasil, que é o professor Valdemar Esquizar e o professor Nelson Cardoso Amaral. Falar um pouquinho sobre a nossa mesa, que inicia agora, intitulada O Avanço do Ultraneoliberalismo no País e na Educação Superior. Qual o propósito da mesa de hoje? É falar a respeito das atuais concepções hoje que pairam nas políticas públicas dentro do contexto brasileiro, quais são os interesses, grupos sociais que estão envolvidos nas últimas reformas, emendas constitucionais, ações governamentais que hoje materializam um tipo de política, um modelo de política ao qual o governo, os últimos governos do Brasil têm adotado. E essas políticas seguem uma tendência que hoje temos chamado de ultra-neoliberal, e vamos então trazer, pelas falas dos nossos convidados, que lógicas estão imbricadas nesse processo, quais são os mecanismos que estão envolvidos e os grupos sociais também que estão instalando esse tipo de política no Brasil. E a ênfase é falar da questão que envolve o nosso país, como também que envolve a educação superior, em especial até pela linha de pesquisa que os nossos convidados possuem. Então, falar um pouquinho sobre os nossos convidados. Quero dar boa tarde a todos vocês, professor Valdemar Esquizat, professor Nelson Amaral. Boa tarde. Boa tarde. É uma honra a gente estar com vocês hoje, ter essa oportunidade de iniciar o nosso webinário com a participação de vocês e falar um pouquinho de cada um de vocês, para quem não conhece ou mesmo já conhece, já leu, mas saber um pouquinho do currículo. O professor Nelson Cardoso Amaral, ele possui mestrado em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. Hoje ele é professor associado aposentado da Universidade Federal de Goiás e tem experiência na educação superior, atuando principalmente nos temas autonomia, gestão e financiamento e avaliação institucional. Alguns dos livros do professor Nelson Amaral são Para Compreender o Financiamento da Educação Básica, publicado pela Liber Livro, e também Financiamento da Educação Superior, Estado versus Mercado, também já foi, no caso, publicado pelas editoras Cortez e editora Unimed. Professor Valdemar Esquizart é o nosso convidado também. A formação dele é licenciado em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciências da Educação pela Universidade de Paris, Nanterre, e doutor em Ciências da Educação também pela Universidade de Paris. E professor Valdemar tem aí uma trajetória dentro das universidades ali sulistas, e ele é professor titular aposentado da Universidade Federal de São Carlos e aposentado também da Universidade Federal Metodista de Piracicaba. Ele tem experiência na área da educação, com ênfase em fundamentos da educação, atuando principalmente em alguns temas: educação superior, política de educação superior, reforma da educação superior, pública e privada, educação superior. O professor Valdemar Esquizar tem duas obras muito conhecidas para a gente falar aos nossos espectadores: é o Trabalho Intensificado nas Federais, Pós-Graduação e Produtivismo Acadêmico, e Universidade Brasileira no Século XXI, Desafios do Presente. A mais nova obra que os nossos dois convidados estão envolvidos chama-se Futurice, Ataque à Autonomia das Instituições Federais de Educação Superior e Sua Sujeição ao Mercado, que foi publicado com os autores Jaime Giolo, Roberto Lé e professor Valdemar Esquizar, com o adendo do professor Nelson Cardoso Amaral. Então, vocês percebem como é vasta a formação dos nossos convidados e a linha de pesquisa deles tem tudo a ver com a temática que foi proposta. E para nós organizarmos os trabalhos, nós vamos iniciar a fala pelo professor Nelson Cardoso Amaral, em seguida o professor Valdemar Esquizar. Só um detalhe: quem está participando da nossa live vai poder interagir, colocar ali as suas impressões sobre o que está sendo colocado, podem fazer perguntas,
colocarem, no caso, algumas dos seus posicionamentos nos comentários. Nós vamos estar acompanhando e, ao final da fala dos nossos dois convidados, nós teremos uma abertura para que a gente possa interagir com o público, tá certo? Então, professor Nelson, muito bom ter você aqui com a gente. Fique à vontade para fazer aí a sua apresentação a respeito desse nosso tema, o avanço do ultraneoliberalismo do país e na educação superior. Boa tarde para todos e todas. É um prazer passar esses momentos aqui com vocês, discutindo essa temática. Essa temática é muito cara para todos nesse momento complicado que o país vive, né? Hoje foi anunciado um novo ministro, ontem foi anunciado um novo ministro, né? E veremos quais são as perspectivas futuras aí para os caminhos da educação. Não são nada promissoras, né, as perspectivas, mas vamos continuar com nossas lutas e brigas aí ao longo do tempo, porque tudo indica que as dificuldades vão continuar. Bom, a Daniela falou sobre um livro que eu participo junto com o professor Ademar, o Giolo e o Léo, no adendo colocado nesse livro. Esse adendo é exatamente sobre uma PEC que está no Senado, a PEC 188, que foi encaminhada no final do ano passado. Foram 3 PECs encaminhadas no final do ano passado, a 186, 187 e 188, e eu vou destacar as minhas análises na 188, porque, no meu entender, ela é muito pertinente ao tema que está proposto na mesa, e além de atingir a educação superior, ela também atinge toda a educação superior, toda a educação brasileira, toda a área de saúde e todo o setor social brasileiro, já que, no meu entender, essa PEC é um melhor exemplo que a gente pode encontrar de como pessoas que defendem, como o professor Ademar diz, um neoliberalismo ultraliberal, que a gente tem chamado de ultraliberalismo, nas políticas públicas de um país. Vamos lá, então. A leitura dessa PEC é muito complicada, porque ela faz um intrincamento de muitas legislações. Nós temos que ter a paciência de ir atrás do texto constitucional atual, do que está proposto, e em vários momentos da PEC, nós temos que verificar a legislação que ela atinge também. Então, é um intrincado complicado, e que, nesse texto, eu tento deixar explicitado, bem explicitado, da melhor forma que eu pude fazer, de todos os caminhos que ela percorre. Vocês vão ver que é um longo caminho, e eu peço a Daniela que me discipline aqui em termos de tempo, né, para que a gente possa não ultrapassar muito. Essa PEC, eu separei em tópicos. O primeiro deles é o seguinte: vocês vão ver que todos eles mostram esse ultraliberalismo, né, ultraneoliberalismo presente no grupo que está no poder atualmente. O primeiro subtópico eu separei em desvinculação de recursos financeiros. Em geral, os liberais, e no caso agora os ultraliberais, não gostam de vinculação de recursos financeiros, porque eles dizem que isso amarra o gestor, né? E esse gestor não gosta, então, de ter essa amarração de vinculação de recursos financeiros. O Paulo Guedes, na época da divulgação dessa PEC, ele deixou muito claro que a ideia dele era desvincular totalmente os recursos de educação e saúde. Que são dois. Existe uma vinculação separada na Constituição atual para a saúde e para a educação. Então, ele queria totalmente acabar com a vinculação. Só que houve muita reação contrária, então surgiu a ideia, está presente na PEC,
é de fazer uma vinculação acoplada, saúde e educação. De tal modo que, se o governo, os governantes, tanto municipais, estaduais quanto federais, resolverem gastar mais dinheiro com a educação do que o vinculado, ele não precisa gastar o valor vinculado para a saúde. E ao contrário, se ele achar que deve gastar mais dinheiro para a saúde do que para a educação, ele pode fazer isso. Então, a vinculação vai ser da soma e não mais separada. Isso vai causar um problema seríssimo, porque os dois setores precisam de mais dinheiro, precisam de mais recursos financeiros. A PEC, ou seja, o Plano Nacional de Educação 2014-2024, mostra isso, que a educação precisa. E agora, com a pandemia, está mais do que explicitado que a saúde precisa também de mais recursos financeiros. Então, não é permitindo essa liberdade, entre aspas, né, que vai melhorar a saúde e a educação do país. O que vai acontecer é que poderá existir uma bruta rivalidade da educação e da saúde para fazerem a luta pelo dinheiro, pela soma do dinheiro. Então, é uma perversidade colocar a vinculação dessa forma, né? Se a gente está numa discussão, a gente pede mais dinheiro para a saúde, para a educação, a gente está possibilitando diminuir o dinheiro da saúde. E a saúde, ao reivindicar mais dinheiro, pode estar tirando dinheiro da educação. Então, esse é o primeiro ponto que chama muita atenção nessa PEC. Aqui já é a análise que eu vou fazer. O que isso poderá significar? Poderá significar o seguinte: o Fundeb, né, que é o fundo que vincula recursos para a educação básica, ele não foi revogado, ele existe. Então, o dinheiro dos estados e municípios para a educação fica um pouco protegido pelo Fundeb, porque 20% dos recursos que são vinculados vão constituir o Fundeb. Isso está garantido que vai para a educação básica. Então, tem uma folga para gastar com saúde onde? Além dos recursos que não estão vinculados no Estado e no município, exatamente os recursos federais que não têm nenhum fundo vinculado e obrigatório nele. Isso vai significar o quê? Mexer nos recursos das universidades e institutos federais. Porque a suplementação que o governo federal faz para o Fundeb, quando o Estado não consegue obter o valor por aluno definido, isso está garantido também. Então, fica solto nesse contexto, além dos 5%, grosso modo, dos recursos dos estados e municípios vinculados à educação, pode ir para a saúde dos estados e municípios, os recursos vinculados a universidades e institutos que podem ir para a saúde também. Então, essa é uma análise que a gente pode ver o perigo aí que nós estamos. E aqui talvez exista um vínculo com o Futurice, né? Porque o Futurice, o tempo todo, eles querem que as instituições procurem fontes outras de recursos financeiros que não sejam recursos do fundo público. Então, pode já existir uma interligação. As universidades e institutos vão atrás de dinheiro e liberam esse dinheiro para a saúde, né, das universidades. Bom, então essa é uma primeira vertente aí que a gente pode olhar. Outra é o seguinte: os recursos da contribuição do salário de educação, que é um percentual da folha de pagamento das empresas, que deve ser aplicado na educação básica. A PEC propõe o seguinte: esse dinheiro hoje ele é dividido entre estados, municípios e União. Esse dinheiro que fica na União, do contribuição do salário de educação, ele vai para o Fundeb, o FNDE, né? E lá no FNDE, ele banca, financia aqueles programas ligados a ônibus escolares, livros, alimentação, todos aqueles programas, aquelas ações suplementares que o governo federal faz para estados e municípios.
Qual é a proposta da PEC? Esse programa, esse dinheiro vai todo para os estados e municípios, e o governo federal não tem mais que fazer esses programas, essas ações ligadas a estados e municípios, a educação básica em estados e municípios. Quando a gente analisa o financiamento dessas ações, o valor total é bem maior do que o dinheiro do salário e educação. Então, existe dinheiro federal colocado para essas ações. O que está por trás disso, então? O governo federal se desobriga. Ele repassa o dinheiro para estados e municípios, acabou. E agora vocês se virem e façam todas as ações que são necessárias fazer. Houve uma mudança política forte desse período de encaminhamento dessa PEC para cá, que é essa aproximação com o Centrão. Né? E o FNDE foi entregue para o Centrão. Então, no meu entender, essa parte da PEC está liquidada, porque é claro que o Centrão não vai querer pegar o FNDE sem esses recursos na mão. Então, sobre essa parte aqui, eu acho que nós podemos ficar sossegados. Né? Ela não passará no Congresso Nacional. A gente vê como que as coisas são levadas, né, nesse contexto político que nós estamos vivendo. Nessa vertente de desvincular dinheiro, não tem vínculo. Nós temos que ter liberdade para gastar o dinheiro, os recursos, né, da União. Simplesmente, numa linha, revoga-se o Fundo Social do Pré-Sal. Toda aquela discussão que existiu sobre o Fundo Social do Pré-Sal, com dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, que isso ia, durante essa riqueza, né, a extração dessa riqueza toda, ia injetar bilhões de reais na saúde e na educação do país, tudo jogado por terra, se essa PEC for aprovada. Finalmente, sobre essa parte de revogação, de vinculação, existe uma vinculação na Constituição para a saúde, que é quando você tem uma variação do PIB. Quando o PIB dá uma crescida, existe uma obrigatoriedade também de crescer o dinheiro da saúde, além da vinculação que existe. Assim como foi colocado no Plano Nacional de Educação, né, atingir um percentual do PIB para a educação, tem também um pouco esse tipo de vinculação com a saúde. Quando o PIB cresce, existe a obrigação de aumentar o dinheiro da saúde. Acaba também essa possibilidade. Ou seja, perceberam? Então, essa é uma das vertentes. Eu gasto mais tempo nela um pouco para fazer análise, porque ela é fundamental, né, em todos os processos que nós vivemos. Imagina saúde e educação sem esses vínculos, sem essas vinculações, e nós ficarmos à mercê dos grupos políticos que assumem o poder e dos caminhos que eles estruturam o país. Outra desobrigação que existe é o seguinte: e o pior é que esse tipo de coisa toda, eu falei até agora, está sendo vendida, entre aspas, para os governos estaduais e municipais como coisa boa. Tanto é que a PEC chama-se PEC do Pacto Federativo. Então, eles estão dizendo que para estados e municípios vai ser uma beleza, que eles vão ficar livres para gastar o dinheiro e vão receber mais dinheiro, porque o dinheiro da contribuição social vai para eles. Um outro ponto importante também é que a Constituição hoje estabelece que quando num local não tem vagas para os estudantes da educação básica, os governos podem pagar bolsas de estudo, né? E ficam obrigados a construírem escolas, estabelecerem escolas para atender essa população que não existe vaga atualmente para elas. O que acontece? Não há mais obrigação. Ou seja, os governantes poderão estabelecer bolsas para escolas privadas sem a obrigação de construir escolas. Ou seja,
vai ser muito bom para o governante fechar escolas, né? Se ele fechar escolas, ele começa a pagar bolsas para escolas privadas. Essa também é uma situação complicada. Né? Todo momento eles falam nos vouchers. Né? Um outro provável, um ex-provável ministro, que é o secretário de Educação do Paraná, chegou com essa conversa. Né? Há um tempo atrás, ele escreveu um livro dizendo que era acabar com as escolas públicas e transformar tudo em escola privada com vouchers. Então, isso aqui é uma vertente dessa ideia. Né? Um outro ponto que eu considero complicado também é que a Constituição estabelece no artigo 6º que são direitos sociais da população brasileira. Eu vou ler a lista de direitos sociais da população brasileira. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Pronto. A Constituição termina aí, a que está em vigor. A PEC 188, essa, propõe, além desses direitos todos, um tal de direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. Eu tentei entender um pouco o que é direito ao equilíbrio fiscal intergeracional e não consegui ter uma clareza do que direito é esse, a partir de uma pequena análise que eu andei fazendo e procurando qual seria a definição. Não existe uma definição clara assim para a gente analisar. A minha sensibilidade diz que quando você fala em equilíbrio fiscal, já significa tirar dinheiro dos outros setores sociais que hoje estão na Constituição. Você coloca esse direito aí, significa então você tirar dinheiro desse local, para um tal equilíbrio fiscal intergeracional. Então, com essa desculpa, que tem que deixar intergeracional gerações posteriores, gerações que virão. Você pode dizer o seguinte: bom, nós temos que agora diminuir o dinheiro, ou manter o dinheiro desses setores aqui que existem, apoio aos direitos sociais, porque tem esse outro direito, que é o equilíbrio fiscal intergeracional, porque senão nós não poderemos atender as próximas gerações. Isso é o máximo que eu consigo entender para esse novo direito. A Constituição hoje obriga que se tenha planos plurianuais. E o que diz lá em um determinado local? Diz assim, que de forma regionalizada, esses planos plurianuais devem estabelecer diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, eles dizem então que não querem mais a obrigatoriedade dos planos plurianuais. Então, não vai ter mais obrigatoriedade. E tem um parágrafo na Constituição que diz que um dos objetivos desses planos plurianuais é estabelecer objetivos, diretrizes, metas e tal, seria reduzir as desigualdades interregionais. Conclusão. Não é para fazer mais planos plurianuais. Se não é para fazer mais planos plurianuais, você não vai estabelecer metas e você nem vai ter que cumprir que as metas, os objetivos do plano, tudo deve ser para reduzir as desigualdades interregionais. Então, região norte, região nordeste, região centro-oeste, são as mais debilitadas, não existirão planos plurianuais para elas. Olha, eu fiz isso, procurei fazer isso. Todos os lugares onde aparecia planos plurianuais na Constituição, corta. Não tem mais esse conjuntinho com as duas palavras, planos plurianuais. Aqui, um outro ponto, eu faço novamente um paralelo com o Futurice. No Futurice, eles queriam mexer o tempo todo, até a quarta versão, a última que está no Congresso, que é afinada, no meu entender, junto com o antigo ministro, mexer no artigo 207 da Constituição.
que é a autonomia universitária. Lá, o tempo todo, eles tentaram instalar um conselho, estabelecer contratos de resultados, contratos de gestão, etc., etc. Estabelecer conselho para ditar normas, né, para as instituições. Essa é a minha interpretação para um ponto lá na PEC, que é a intervenção também na autonomia dos entes federados. Porque os entes federados possuem autonomia pela Constituição. E essa é uma das grandes polêmicas, né, o tempo todo, entre o governo federal e estados e municípios nesse processo da pandemia. Tem um recurso do petróleo, de gás natural, que é associado a estados e municípios. Então, assim como no Futuros, para distribuir um pouco do dinheiro, você tinha que assinar esse contrato de resultados e aceitar uma espécie de um conselho externo à instituição. Aqui eles fazem a mesma coisa com os estados e municípios. Para distribuir um pouco do dinheiro de petróleo e gás natural, eles querem constituir um Conselho Fiscal da República, um Conselho Fiscal da República. E olha bem o que esse Conselho Fiscal da República vai fazer. Ele pode expedir recomendações, fixar diretrizes e comunicar irregularidades detectadas. Ou seja, e vai estabelecer indicadores de resultados. Ou seja, os municípios, estados, para receber esse dinheiro vinculado a petróleo e gás natural, vão ter que assinar um indicador de resultado, ter indicadores de resultado e ter um conselho que pode fazer isso. Vai acompanhar o tempo todo a execução dessas metas, exatamente como previsto lá no futuro. Essa PEC traz também a redução do salário dos servidores públicos do país. A PEC 186, que foi chamada de PEC emergencial, ela é específica para isso. Mas isso também está presente na 188, que reduziu os salários, já que há irredutibilidade pela Constituição atual. Então, mexer na Constituição. Você quer diminuir o salário. Não sei se vocês verificaram, ontem, anteontem, o STF voltou a dizer que não pode reduzir o salário dos servidores. Antes dessa PEC ser aprovada, óbvio. Né? Depois, se ela for aprovada, pode. E é exatamente quando acontecer uma situação na economia, que é exatamente o que está acontecendo agora. O governo não tem lastro no fundo público para pagar todas as despesas, salários, água, luz, telefone, limpeza, vigilância, sem fazer aumentar a dívida do país. Quando acontecer essa situação, é que eles podem diminuir o salário dos servidores. Então, a situação já está dada e a PEC veio exatamente porque a situação já existe. Em 2020, ela já é assim. Antes da pandemia, o orçamento já era desse jeito. Quando a gente analisa os orçamentos das universidades federais, não dá para pagar folha de pagamento em várias delas. Tanto é que foi aprovado um crédito suplementar, recentemente, no Congresso, para permitir que o governo emita títulos da dívida para não ter que incorrer na quebra de uma chamada regra de ouro, que é quando acontece isso. O governo não pode fazer isso, porque ele pode ser até cassado se ele quebrar a regra de ouro, a menos que o Congresso autorize essa quebra, como já foi autorizado. Então, os salários, entre aspas, estão garantidos durante esse ano. No ano que vem, pode ser que não seja garantido e aprovada a PEC, eles vão reduzir os salários dos servidores. E redução de salários dos servidores aqui não é só federais, estaduais e municipais também. Quem trabalha nos estados e municípios tem que ficar atento, né, também a essa PEC. Essa configuração, um outro aspecto. Nessa mesma linha, no governo Temer já teve a aprovação da emenda constitucional 95, que é um absurdo aquela emenda. Dela congelar os recursos do Poder Executivo durante 20 anos. Isso é um absurdo, não existe. Nenhum país do mundo já viu um trabalho analisando essa situação em vários países, em diversos países. O que existe, o que já existiu também, isso ia durante 2, 3 anos, durante pouco tempo. Fica vinculado esse congelamento à variação do PIB, ou então a variação da arrecadação
e não assim drástica, ou seja, tanto faz o PIB crescer 10, 15, 20%, a arrecadação crescer 10, 50, 100%, nada, está tudo congelado no Poder Executivo. Gente, isso é um absurdo. Né? E torna mais drástico, essa PEC torna mais drástico ainda esse congelamento da PEC da época do Temer, que é a Constitucional 95. Ele coloca também condições aí ligadas a despesas obrigatórias, que não tinha no caso da emenda constitucional 95. No caso da emenda, se as despesas obrigatórias atingir um limite, é mais um adendo da emenda constitucional 95. Não pode aumentar nem a inflação do ano anterior, que está lá na emenda constitucional 95. Bom, esses são os pontos em que eu separei. A gente pode analisar a PEC. Isoladamente, você soma 12. São 12 pontos. Vocês veem que o subtítulo que eu coloquei no trabalho, ele é pertinente, né? Que isso será um desastre para as políticas sociais brasileiras. Então, com isso eu termino e fico preparado aqui para outras análises que possam vir. E para ver também a análise que o professor Waldemar vai fazer desse contexto. Vamos lá. O som da Daniela está fechado. Obrigada. Perdão por ter lhe interrompido, mas os seus 20 minutinhos que foi solicitado. Professor, agora, então, considerando as suas análises, que são importantíssimas, pena que elas são desfavoráveis a quem pensa nas políticas sociais como um processo de aumento de direitos, de realmente a gente atender a população com dignidade pelo serviço público. A gente percebe que essas relações economicistas, a economia está acima, né, de nossos direitos sociais. Mas a gente vai comentar isso ao final e a gente vai passar agora a fala, então, para o professor Waldemar Esquizard, que vai fazer as suas considerações também e que vai apresentar para a gente também o seu ponto de vista a respeito desse nosso tema de hoje. Professor, fique à vontade. Boa tarde a todos, a Daniela especialmente, agradecendo o convite para participar dessa live, ao lado do meu amigo, colega, ex-orientando, Nelson Amaral, com quem temos trabalhado bastante juntos ultimamente. Eu vou fazer uma série de observações que, de alguma forma, explicitam, caracterizam ainda um pouco mais o que estamos entendendo por Estado ultraneoliberal, avanço do Estado ultraneoliberal no país e a educação superior. O que o Nelson fez foi uma demonstração clara de como funciona a mentalidade, a visão de um neoliberal, ultraliberal, formado na Universidade de Chicago, onde dominou durante mais de 50 anos o pensamento de Milton Friedman, um dos grandes neoliberais do século XX. Esse mesmo senhor chamado Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, também fez parte da equipe de economistas do governo Pinochet, da ditadura Pinochet no Chile, nos anos 70, 80, responsável pela reforma da Previdência chilena, também responsável, de alguma forma, pela reforma da educação chilena, que passou a depender a educação nacional chilena a depender apenas por 1/3 do fundo público chileno. 1/3 os alunos têm que pagar, tinham que pagar, não sei hoje como é que está exatamente, mas durante 20 anos foi assim, e 1/3 recursos que a universidade tinha que conseguir através de parcerias público-privadas, da venda de serviços, da venda de projetos, da elaboração de projetos para indústrias nacionais, transnacionais, a ponto de, em 94, 20 anos depois dessa reforma, o então reitor da Universidade Nacional do Chile, Lavados Montes, dizer que
se poderia dizer tudo da Universidade Nacional do Chile, menos que ela fosse uma universidade pública. Ela poderia ser muito mais, ser chamada de uma universidade do mercado nacional e transnacional, menos uma universidade estatal pública como deveria ser. Bom, então eu queria tratar um pouquinho mais deste avanço ultraliberal no país. Como é que se pode demonstrar que existe um avanço ultraliberal no país? O Nelson já deu uma demonstração clara disso, através das propostas de emenda constitucional, que acabam com uma série de direitos, com uma série de vinculações institucionais, constitucionais, que beneficiariam a educação, a saúde, a moradia, a segurança, enfim, principalmente os de baixo. Se nós lêssemos o artigo do Beluso, do Luiz Gonzaga Beluso, de anteontem, que saiu, salvo engano, na Carta Capital, lá pelas tantas, ele diria o seguinte: o ultra-neoliberalismo pressupõe um Estado forte, ao contrário do que se diz, um Estado mínimo, operando exclusivamente em benefício dos ricos e poderosos, sem qualquer pretensão de neutralidade e universalidade. Eles estão felizes, tranquilos, por beneficiarem exclusivamente os ricos e os poderosos. Para ilustrar a afirmação de Beluso, bastaria fazermos um inventário do que foi aprovado pelo Congresso Nacional, enviado ou não pelo Poder Executivo, desde o impeachment golpe de 2016. Toda a legislação aprovada, a emenda constitucional 95, a qual se referiu o Nelson há pouco, do congelamento por 20 anos dos recursos fiscais, etc., aí, do Estado, a lei da terceirização irrestrita, tudo pode ser terceirizado. Antes era só atividades complementares, agora as atividades essenciais é lei da terceirização irrestrita. A reforma trabalhista, que transforma todos os trabalhadores em pessoas jurídicas. Nós não somos mais trabalhadores pessoas físicas, somos todos PJs, ou a famosa pejotização. E institui o trabalho intermitente, aquele trabalho que não tem nenhuma referência ao salário mínimo, a 48 horas de trabalho semanais, que permite a demissão sem justa causa, entre outras coisas. A lei da reforma da Previdência, que aumentou sensivelmente a idade mínima, o tempo de contribuição, diminuiu os valores a serem recebidos, enfim, que valeu esta reforma da Previdência apenas para os civis, não para as Forças Armadas, militares e policiais, que, aliás, tiveram um aumento salarial significativo em tempo de congelamento geral e que tende a beneficiar exclusivamente, portanto, todo esse conjunto de legislação tende a beneficiar exclusivamente os de cima, os 2 a 3% mais ricos e aquinhoados da população, e a prejudicar, por outro lado, a maioria absoluta dos trabalhadores. Isto é uma caracterização, é uma tradução típica dos tempos que nós chamamos de neoliberais, ultraliberais, como estamos fazendo. Nós podíamos dar outros exemplos. Por exemplo, a atenção que um governo ultraliberal dá à ciência e tecnologia, à graduação, à pós-graduação, à educação de um modo geral. Mais uma vez, o Nelson já detalhou uma série de elementos que fazem parte da concepção ultraliberal. Mas vejam só a questão do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu fiz análises dos últimos 4, 5 anos e cheguei à seguinte conclusão. Neste ano, o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, que inclui o CNPq, corresponde a exatamente 25% do que foi o orçamento de 2016, o último ano do governo de Dilma Rousseff, quando do impeachment. O CNPq
é responsável, foi até pouco tempo, por 1/3 de todos os 60, 70 mil projetos de pesquisa financiados no país. 20 mil projetos. E 20 mil publicações científicas em revistas brasileiras, estrangeiras, etc. Os outros 2/3 são garantidos por outras entidades, pela FAPESP, pela FAPERGS, pela FAPEMIG, enfim, por fundações de apoio institucional, fundações de apoio à pesquisa dos diferentes estados, por entidades internacionais, etc. Quanto à CAPES, veja, a CAPES este ano tem um orçamento que é 40% do ano passado, mas é exatamente o mesmo de 2005. 15 anos atrás, nós tínhamos nem 2.000 programas de pós-graduação entre mestrado e doutorado. Hoje nós temos 4.400. Nós tínhamos 160 mil mestrandos e doutorandos. Hoje nós temos 400 mil. E a grana é a mesma. As bolsas, ano passado, já foram cortadas 8 mil da CAPES, 8 mil do CNPq, e este ano a nova modalidade de avaliação, novos critérios que estão sendo estabelecidos, estão denunciando todo dia o corte de bolsas, principalmente para as áreas de humanidades, ciências sociais, etc. Outra questão é os recursos de capital e custeio para as universidades. O ano passado houve uma ameaça de corte de 30%. Na realidade, os recursos de capital nos últimos 4 anos praticamente se reduziram a zero. Recurso de capital é para a construção de prédios nos campos das universidades. E custeios, uma redução significativa, que agora, a pretexto da pandemia, com certeza serão diminuídos ainda mais para os próximos anos. E o congelamento salarial, que está previsto não só na PEC 188, na famosa, famigerada reunião de 22 de abril, que foi mostrada por ordem do Supremo, mostrava bem lá Paulo Guedes falando do congelamento salarial, da granada colocada no bolso dos funcionários públicos e assim por diante. Bom, eu queria dizer que, segundo um indiano chamado Anish Shivani, citado por Beluso, diante de uma realidade dominante como esta do Estado ultraliberal, dessa concepção da economia desta forma, os cidadãos em geral, ao invés de reivindicarem a proteção social como um direito legítimo, sentem-se cada vez mais culpados, vexados e deprimidos por sua dependência de programas governamentais. A televisão, a mídia e todos os que apoiam essas propostas ultraliberais falam tão mal das vinculações constitucionais, dos auxílios do fundo público para os de baixo, para os pobres, para os desempregados, para os mal empregados, que as pessoas vão assumindo, de alguma forma, o complexo de culpa. E, ao invés de continuarem a briga reivindicando mais direitos, aceitam tranquilamente R$600, meio salário mínimo, para resolver problemas que outros países têm atribuído 2, 3 mil euros por mês para todo mundo, renda básica, e aqui nós estamos aí sempre regateando 600, depois vai baixar para 500, para 400, para 300, e 1/3, mais ou menos, das pessoas não têm conseguido receber sequer esses recursos. Ainda Beluso, nesse artigo, que conclui afirmando: os governantes acuados pelos favores e poderes da alta finança tratam de cortar os direitos sociais e econômicos de seus cidadãos enquanto proclamam a eficiência dos mercados. A reforma trabalhista foi isso. Não vai gerar milhões de empregos. Não gerou nada. Ao contrário. Sob o pretexto de enfrentar o corporativismo dos trabalhadores e a resistência dos direitos adquiridos, os serviçais da globalização propõem
o retorno aos padrões primitivos nas relações entre as forças do capital e as debilidades do trabalho. E advogam o encolhimento do sistema de proteção social criado para impedir a desgraça dos mais fracos, o sofrimento do homem comum, atormentado pelas ameaças de precarização e do desamparo na saúde e na doença. Bom, para explicitar ainda melhor o que caracteriza o ultra-neoliberalismo de um país como o nosso, bastaria lermos a introdução, o primeiro capítulo e as considerações finais do livro, já quase um clássico, eu diria, do Pierre Dardot e Christian Laval, editado pela editora Boitempo em 2016, intitulado A Nova Razão do Mundo, Ensaio sobre a Sociedade Neoliberal. Neste livro, nós temos, eu, pelo menos, não conheço outro livro que seja tão atual na descrição, não só da evolução do liberalismo, mas do neoliberalismo e todas as suas escolas, a escola austríaca, a escola alemã, enfim, Chicago, a escola de Chicago, até chegarmos às questões atuais. A pergunta: o que entendem esses dois autores, um deles é filósofo e outro sociólogo, como a nova razão do mundo? O que é esse título, a nova razão do mundo? E a nova razão do mundo se chama competição e concorrência. Talvez o fato mais marcante do avanço do neoliberalismo ultraliberal e seus dogmas nos últimos anos, segundo esses autores, seja o recrudescimento da competição e da concorrência em todos os setores da sociedade, no âmbito tanto do Estado como do mercado. Sempre imaginamos que o principal responsável pelo avanço do ultra-neoliberalismo seja o mercado, os grandes banqueiros, os grandes empresários. Eles também o são, mas, segundo esses nossos autores, o principal fator de recrudescimento da competição e da concorrência, da transformação dos trabalhadores em PJs, pessoas jurídicas, de restrição a cada dia maior da utilização dos recursos do fundo público para a imensa maioria da população necessitada, salário mínimo com aumento gradativo real, Bolsa Família, empréstimos subsidiados, ações afirmativas, educação pública e gratuita em todos os níveis, e cada vez mais facilidades, perdões fiscais e ampliação de auxílios financeiros a juros subsidiados para banqueiros, empresários, exportadores. Esses são os grandes fatores. São também. Mas, como dizem Dardot e Laval, o Estado, e aqui pensem bem, o Estado é Paulo Guedes, é o ministro da Economia. Estado é o ministro da Educação. Estado é a ministra da Agricultura, que libera mais de 500 agrotóxicos aí em um ano. Enfim, o Estado, na sociedade neoliberal, não seria apenas o guardião, o regulador desse quadro geral das regras do jogo, movido e garantido pela concorrência. Ele próprio, o Estado, em sua ação, é submetido à norma da concorrência. Não existe nenhuma razão para que o Estado seja exceção às regras do direito que ele próprio é encarregado de fazer aplicar. Em outros termos, o Estado é obrigado a ver a si mesmo como uma empresa, tanto em seu funcionamento interno como em sua relação com os outros Estados. Assim, o Estado, o mercado, tem ao mesmo tempo de construir-se de acordo com as normas do mercado, do direito privado, do direito do mercado. Por outro lado, a norma da concorrência tende a tornar-se universal, ultrapassando as fronteiras do Estado, atingindo diretamente até mesmo os indivíduos em sua relação consigo mesmos. No caso da reforma trabalhista, aprovada recentemente no Brasil, investiu-se contra toda forma de concepção e representação coletiva do trabalho. Instituiu-se o que vulgarmente se denominou de pejotização, como já dizia, isto é, todo trabalhador deverá entender-se daqui para frente como uma pessoa jurídica, uma PJ,
que estabelece contratos de trabalho com outra pessoa jurídica, o empresário contratante, que tem um poder de força diametralmente diferente, ou quer dizer, enormemente diferente, superior ao de cada PJ individualmente. Os sindicatos já serão dispensáveis como garantia de direitos do trabalho. Na concepção do neoliberalismo ultraliberal, representado no caso aqui pelo ministro da Economia e seus aliados em outros ministérios, nenhuma instituição, na concepção deles, nenhuma instituição, organização ou empresa estatal ou privada, em qualquer campo da atividade humana, industrial, financeira, comercial, serviços, cultura, lazer, artes, educação, poderá deixar de dar absoluta prioridade à competição, à concorrência. E então, cada trabalhador, cada docente, cada pesquisador é tido como um empreendedor, uma pessoa jurídica. Eu poderia agora falar do Futurice, onde tudo isso está claro dentro do Futurice. O empreendedorismo, a inovação, a competição, a concorrência, a busca de grana, a pesquisa tecnológica inovadora. Bom, depois, eventualmente, consigo falar. Para caracterizar o ultraneoliberalismo no Estado e no mercado, além desses elementos que eu já tratei, a competição e a concorrência, a pejotização dos trabalhadores e a diminuição das obrigações do fundo público para a maioria da população, na forma acima descrita, precisamos destacar dois outros elementos fundamentais para se entender a relação do Estado ultraneoliberal e a educação superior. É hora de nos perguntarmos por que no Estado ultraneoliberal a educação e a pesquisa são tão desprezadas, deixando de ser bens públicos universais e passando a ser bens privados. Bom, uma das marcas mais profundas da concepção ultraneoliberal é a do saber, cada vez mais visto como mercadoria, e as instituições de educação superior, de pesquisa, como produtoras de valor. O saber como mercadoria e as instituições de pesquisa como empresas produtoras de valor. Eis a frase. Este fato, tão marcante nas últimas décadas, desde pelo menos a emergência do neoliberalismo pós-estado do bem-estar social, e acentuadamente nos anos mais recentes, é o do saber como matéria-prima, como uma commodity, mercadoria-valor, e as instituições de educação superior e de pesquisa como empresas econômicas produtoras de valor, em que, segundo os defensores das concepções e práticas ultraneoliberais, deveria vigorar com prioridade, como sempre, a concorrência e a competitividade. Em todo esse processo, como também já assinalados, segundo Laval, o Estado tem lugar e papel proeminentes. Ele afirma que esta racionalidade domina o Estado, preside sua metamorfose, é carregada por ele e projetada para a sociedade que o Estado busca reformar. E acrescenta que este papel do Estado é determinante, não como ingenuamente se acreditava, como freio para a mercantilização, freio para a transformação do saber em mercadoria, mas, ao contrário, o Estado é o acelerador desta mutação. É ele o principal agente da guinada do campo do conhecimento rumo ao mercado. E Laval acrescenta, se o conhecimento é modelado pela lógica do valor, convém que, de fato, ele seja produzido nas condições e segundo as formas que convém à produção dos valores de troca, isto é, nas empresas submetidas à concorrência e regidas segundo normas de performance que são as das empresas do setor mercantil. Em outros termos, as instituições tomam necessariamente, logicamente, a forma de empresa. Em terceiro lugar, é difícil, no caso brasileiro, mas mesmo em outros países como Estados Unidos, Hungria, Reino Unido e entre outros, dissociar do ultraneoliberalismo atitudes e posturas como as do anti-intelectualismo,
do anticientificismo e antimarxismo cultural. O neoliberalismo ultraliberal do ministro da Economia, do ex-ministro da Educação, que foi demitido e fugiu para os Estados Unidos, pretendendo representar o país e outros 7 países junto ao Conselho Deliberativo do Banco Mundial, como se este Banco Mundial fosse um banco comercial e comum, como o Banco Votorantim, onde Weintraub atuou por dezenas de anos. Essas concepções supervalorizam o empreendedorismo e a pesquisa inovadora, entendendo por inovação. O que se entende por inovação? Que 30 vezes consta essa palavra no Futurice, no projeto que está no Congresso. Por inovação entende-se invenção, seguramente a curto prazo rentável para o mercado. E desprezam, desvalorizando a pesquisa básica, a ciência, saber nos campos das humanidades, ciências sociais, artes e outros. Ou seja, o que é valorizado, por exemplo, no Futurice? A pesquisa tecnológica. Assim como nas portarias do Ministério de Ciência e Tecnologia, como veremos mais tarde, depois nas perguntas e respostas aí, espero poder falar dessa portaria. Ou seja, a única pesquisa que interessa na universidade é a pesquisa tecnológica, aquela que cria inovação, que ajuda o mercado a lucrar mais. Todos os demais setores, campos do saber, que são 48 áreas, grandes áreas, 2/3 pelo menos ficariam postos de lado, secundarizados, sem nenhuma implementação de recursos, etc., de bolsas para pós-graduação. Bom, então isso como forma de entendermos o que é esse Estado ultraliberal. E aí, deixa eu ver o tempo que eu tenho. Eu poderia falar uns 5 minutos ainda sobre o Futurice. E como o Futurice traduz essa caracterização do Estado ultraliberal, da concepção ultraliberal da economia e política, etc., num projeto. O Futurice está na sua 4ª versão. A primeira versão era horrorosa. Tudo se resolvia se as universidades dependessem de organizações sociais privadas, de fundos de investimento, de fundos patrimoniais, se as universidades passassem para esses fundos todos os seus patrimônios, enfim, era uma privatização clara das universidades federais e institutos federais, das universidades e institutos federais, isso na primeira versão. A crítica foi grande, na segunda versão já diminuiu um pouco, na primeira versão se propunha não só indiretamente, sem nominar, a mudança constitucional do artigo 207, como o Nelson falou há pouco, mas mais 16 outras leis pré-existentes. Aos poucos foi se modificando, até chegarmos, em outubro, uma 3ª versão, mas ainda se mantinham as organizações sociais, perdão, uma 2ª versão, em janeiro, uma 3ª versão, ainda mantendo as organizações sociais, mas incluindo as fundações de apoio institucional que existem desde 1994 nas federais, que também é uma entidade privada, mas que tem normas internas em cada instituição para garantir que elas não privatizem a universidade, enfim. Mas o que é o PL 3076, que está no Congresso, 4ª versão, o que ele traz de novo? Eu acho que a melhor coisa é dizer o que ele deixa de defender em relação às versões anteriores. Ele deixa de defender a utilização das organizações sociais como espinha dorsal da administração financeira das IFES, em que se apoiariam diversos tipos de contratos. Deixa de defender a alienação do patrimônio das IFES para fundos patrimoniais de investimento, fundos soberanos de conhecimento, etc. E também deixa de defender a modificação de uma 10ª de leis. Entretanto, como diz Roberto Lehrer, num artigo publicado no Le Monde Diplomatique sobre essa 4ª versão, há poucos dias, entretanto,
O PL, como o escorpião da fábula, não pode ocultar sua natureza bolsonarista. Está inscrito na guerra cultural. É hostil à ciência, à autonomia universitária e à liberdade de cátedra, e reafirma a definição estratégica de refuncionalização das instituições em organizações, entre aspas, empreendedoras e inovadoras, em um ambiente produtivo em que, regra geral, a pesquisa e o desenvolvimento é escassa, desprovida de originalidade e minguante. Por meio dessas adjetivações, empreendedora, inovadora, almeja mudanças na função social das universidades frente aos problemas dos povos, aos desafios democráticos, políticos e econômicos da nação e aos problemas lógicos e epistemológicos do conhecimento. Ao tentar aprisionar a universidade como organização utilitarista, de utilitarismo imediato, objetiva suprimir radicalmente a liberdade de cátedra. O PL é feito para moldar, vejam qual é a função mais específica do Futurice. É feito para moldar o orçamento do MEC às restrições da Lei de Ferro instituída pela Emenda Constitucional 95, de 2016, que, em virtude da crise, serão ainda mais draconianas, essas restrições. Ou seja, em virtude das restrições estabelecidas pela EC 95, a alternativa oferecida pelo Futurice é a captação no mercado, como se isso fosse desejável e possível. Como se isso fosse manter a universidade autônoma no ensino, na pesquisa e na extensão. Há nessa versão também uma promessa de que o setor privado carreará generosas somas de recursos para as universidades e institutos. Afora a Petrobras, a Embraer e alguns outros casos esporádicos, a maioria das empresas não contribui em nada com as universidades no Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, segundo um professor da Universidade da Califórnia falando da destruição da Universidade Estatal Pública Americana, apenas de 5 a 7% do orçamento das universidades depende de grandes indústrias. Contratos de resultado. É este o grande contrato que sobrou para o Futurice, com áreas específicas de pesquisa, isto é, pesquisa tecnológica com inovação e empreendedorismo, que, controlados, esses contratos, pelo MEC e o Ministério de Ciência e Tecnologia, poderão render resultados financeiros suplementares para essas áreas específicas, além de, indevidamente, aumento de bolsas de pós-graduação para elas. Ou seja, as áreas tecnológicas que fizerem esses contratos de resultados poderão ter, se for bem avaliada, o resultado desse contrato, além de resultados financeiros, terão também aumento de bolsas de pós-graduação. E as demais áreas continuarão à míngua. O currículo universitário também irá sofrer influência das atividades do âmbito desses contratos, porque eles vão interferir necessariamente nas novas carreiras, novos currículos. A pesquisa básica, as humanidades, as ciências sociais e outras são solenemente ignoradas. E aí nós podemos dizer que dá para concluir o seguinte, que se o Futurice fosse aprovado, haveria uma substituição bastante significativa da atual autonomia de gestão financeira das IFES, que é autonomia de gestão e não autonomia financeira, por uma suposta autonomia financeira. Ou então pela heteronomia. Heteronomia é o nome que eu dou no artigo, de um projeto neoliberal de heteronomia das federais. Substituição ao menos parcial das atuais atribuições das reitorias na administração e gestão financeira das IFES pela adesão voluntária ao Futurice via celebração desse contrato de resultado entre cada instituição e o MEC. Há um reiterado incentivo à pesquisa tecnológica que produz inovação. Já falei bastante disso. Que no espírito do Futurice
revelado pelas inúmeras referências a negócios, interesses empresariais, poderia ser definida, como já disse, como invenção rentável, seguramente a curto prazo para o mercado. E assim, nós podemos também ver os seus eixos. Quais são os 3 eixos do Futurice? Primeiro, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. O segundo é simplesmente empreendedorismo. E o terceiro, internacionalização, que é algo que as universidades vêm fazendo. A depender do peso do Futurice no conjunto das atividades de pesquisa das federais, pode-se afirmar que as atividades de ensino e pesquisa nas áreas de ciências sociais, humanidades, artes, assim como a própria pesquisa básica e a extensão universitária, correm sérios riscos de subfinanciamento, desprestígio e desestímulo. Como vocês viram, o Futurice é a tradução, em grande medida, dessa concepção ultra-neoliberal de economia do Estado, que o Nelson demonstrou aí através da proposta de emenda constitucional 188, e que eu tentei aqui caracterizar um pouquinho mais. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Quero agradecer pela fala, professor Valdemar, a todos que estão também nos acompanhando na live. E esse é o momento que a gente tem para tirar diante das análises que vocês trazem para a gente, algumas conclusões ainda que provisórias de um governo, de políticas as quais estão, de fato, intensificando o processo de privatização no setor público. Antes nós percebíamos essas fronteiras entre o público e o privado. Hoje a gente percebe que há, inclusive, uma flexibilização que a gente não entende responsabilidades, quem são os grupos aos quais, até mesmo a gente pensa hoje, o Estado tem que prover tudo, já que o cidadão já tem colocado na sua própria responsabilidade que ele tem que pagar quando ele quer ter um tipo de serviço, que é a relação que a gente tem, que o mercado entra também na nossa cabeça, de entender, não é um direito que eu tenho, mas é um bem que eu quero adquirir, então eu tenho que pagar por ele. Então, a gente percebe que essa forma, essa mentalidade, ao qual até culturalmente acaba acontecendo, tem afetado a nossa população, que não tem entendido exatamente o que tem acontecido nessas políticas, o que essas políticas representam, quais são os ataques que elas afrontam, quais são as instituições que estão em risco com esse tipo de política que se instala. Então, agradecer a vocês por essa fala esclarecedora em relação a esses últimos acontecimentos e práticas do governo, que mexe diretamente com as nossas vidas, e nós precisamos, de fato, sempre ampliar essa discussão, mobilizar também os entes aí envolvidos aí. A gente viu pela fala do professor Nelson Amaral, os servidores públicos, em relação aos seus salários, é uma carreira hoje que, para alguns, ainda tem sido duramente criticado também, né? O servidor público tem sido alvo das atuais políticas de tentar ter uma difamação desse tipo de servidor, e isso em função até mesmo de pensar que será que há futuro também para o serviço público, porque pela onda da privatização que tem sido do atual governo, é que inclusive postos de trabalho com a última decisão em função da pandemia, que até 2021 a gente não vai ter, por exemplo, progressões, não vamos poder realizar concurso público. Então, essa é uma forma de você também diminuir essa possibilidade de nós aumentarmos o ingresso de servidores que venham a propiciar a ampliação e a melhoria de alguns direitos nossos à educação, à saúde, etc. Mas eu gostaria de fazer uma colocação que eu sei que tem aqui algumas perguntas, a gente vai colocar, mas a princípio, professor Nelson, diante das suas análises em relação às emendas constitucionais, diante de toda essa movimentação que tem no Congresso Nacional, essa tensão que houve em relação até mesmo o Congresso, o governo, o STF, em relação a essas discussões das pautas, nós podemos entender que existe uma lógica que ela tem acelerado esse processo, como nós colocamos aí, de privatização, que vocês colocaram, e o nosso futuro nesse processo. A gente pode entender que
considerando o jogo político que está acontecendo, podemos futuramente, não, a curtíssimo prazo, ter um outro cenário que, quando nós pensamos lá na reforma de 95, a gente achava que ali era o ápice do processo de reforma de Estado, administrativa de Estado e de neoliberalismo. Hoje a gente vê um outro ápice acontecendo em relação a isso, e o avanço do ultraneoliberalismo representa isso. E, na sua perspectiva, o que a gente pode esperar em relação a essas reformas, o que isso vai impactar, principalmente em relação às questões sociais? Assim, se você puder fazer uma fala sobre isso, agradeceria. Tá. Tem uma vertente de análise que eu tenho feito e que acabei não entrando nela nesse contexto dessa discussão, que primeiro eu procuro entender por que esse governo tem atuado da forma que ele está atuando, né? É um pouco o que o professor Waldemar faz também, com toda a análise política. Eu estou indo mais pé no chão e tentando compreender, e eu tenho compreendido da seguinte forma. Tem uma fala do Jair Bolsonaro, em 17 de março de 2019, que nós temos que prestar muita atenção nela. Nós temos que destruir muita coisa. Ele falou isso em Washington, em 17 de março. Nós temos que destruir muita coisa. Desfazer muita coisa para depois começarmos a fazer. Que eu sirva para que, pelo menos, eu possa ser um ponto de inflexão, já estou feliz. E, ao longo da fala, ainda completou. Nosso Brasil caminhava para o socialismo e para o comunismo. E todos sabem quem está por trás disso tudo, ideologicamente. É o Olavo de Carvalho. Se a gente vai examinar vídeos que o Olavo de Carvalho produz, e vai olhar falas do Weintraub, totalmente interligadas, e eles têm uma conversa o tempo todo de 1985 para cá. E tem um vídeo do Olavo de Carvalho que ele fala que avisou os militares na época que os comunistas iam tomar conta do Brasil. Então, na cabeça deles, os comunistas tomaram conta do Brasil depois de 1985 para cá, não escapa ninguém. E a Constituição de 88 está nesse meio caminho. Ela é de 88. Então, eles vão fazer de tudo para mexer nessa Constituição, para alterar essa Constituição. Nós temos que saber disso. E depois nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a batalha. Porque antes das redes sociais, o sistema de comunicação passava pelas grandes mídias, grandes empresas, na mão de poucos. Então, eles eram capazes de dirigir os caminhos aí na opinião pública. Isso agora está distribuído nas redes sociais. E essa batalha das redes sociais, eles ganharam. Só que esse caminho que eles estão seguindo, no meu entender, essa semana passada já foi um entroncamento com a prisão do Queiroz, tanto é que o monstro que está lá no Palácio mudou de atitude. Então, esse entroncamento, que a prisão do Queiroz já é um fato relevante aí nesse caminho. E como o professor Waldemar explicitou, eu vou dar uma relembrada aqui nos grupos que existem lá no governo. E ver se é possível esse grupo, um grupo com essa Constituição, aqui em Goiás a gente fala em vingar, não sei se é no Brasil inteiro, se é possível um grupo com essa Constituição prevalecer no contexto brasileiro, prevaleceu nas redes sociais com as fake news e ganhou a eleição. E continua com em torno de 30% de ótimo e bom nas pesquisas que são feitas. Ontem mesmo saiu a pesquisa do Datafolha. Então, vamos ver. Olha como é que a constituição do grupo. Eles têm, então, fixação do espectro comunista. Ou seja, esse fantasma permeia eles lá o tempo todo. Tudo é comunista. Tanto é que a Joyce é comunista, o Frota é comunista, o Moro é comunista. Todo mundo agora que saiu deles é comunista. Então, existe uma loucura lá nesse grupo comunista.
posições ultraliberais na economia. Que isso vai chegar na população. Não tem jeito. Essas reformas todas, esse caminho todo na economia que eles estão colocando, vai chegar na população. Chegou no Chile. O professor Ademar estava relembrando o Guedes no Chile, o Pinochet. Eu participei de um seminário no INEP, que era exatamente sobre o empréstimo condicional à renda. E tinha um pessoal do Chile lá, prestando atenção na discussão, porque o Chile introduziu os vouchers, acabando com a gratuidade. Teve toda a rebelião e eles vão voltar com a gratuidade agora. Então, eles estavam observando como é que é esse empréstimo condicional à renda da Austrália, para ver se fazem a implantação lá. Ou seja, todos esses caminhos que são colocados nesse caminho ultraliberal, num país tão desigual e com tanta pobreza como é o Brasil, não vai dar certo, não pode dar certo. Esse ultraconservadorismo nos costumes também não pode dar certo, e eles são assim. Anticientificismo, tem gente lá, terraplanista. No Olavo de Carvalho, a Terra está parada no espaço. Movimentos anti-vacina. Na hora que chegar a vacina, se for a do Dória, se for a que vai chegar primeiro, vocês vão ver eles fazerem campanha para não tomar a vacina. É da China a vacina. O negacionismo todo da pandemia, o absurdo. A Advocacia Geral da União hoje vai entrar com recurso contra a decisão judicial de obrigar o monstro do Planalto a colocar máscara para ele poder andar sem máscara. Antiprocesso civilizador. Contra direitos humanos, misóginos, racistas, nesse processo, no processo civilizador, respeito às conquistas das minorias, direito dos trabalhadores, etc. E tem ainda um grupo que cultua a superioridade do poder executivo sobre os outros. Ou seja, não tem jeito desse grupo estar certo num poder. E a gente já percebe briga entre eles. Tanto é que os ministros eles não conseguem definir ninguém se não pertence a esse grupo, é um desses lugares, ou na soma desses lugares. E eles começam a brigar entre eles. Esse ministro que entrou agora só entrou porque ele é evangélico, e tem ainda essa mistura de política com religião, que faz parte do processo anticivilizador. Então, ele só entrou porque ele é militar e ele é evangélico. Então, vocês percebem que isso não dá, não vai ter jeito. Então, eu vejo muito mais uma saída por esse caminho do que a esquerda, como o Arleson, né, andou falando aqui, de um trabalho da esquerda. Porque esse trabalho da esquerda ele é complicado. Nós não ganhamos desse pessoal nas redes sociais, é impossível. Não sei se vocês já viram alguma coisa deles nas redes sociais. É um absurdo o que eles falam. É uma loucura. Eles falam cada coisa que nós não damos conta de falar. Nós que defendemos processo civilizador, defendemos processo científico, e etc, nós não damos conta de ter aquele comportamento para atingir as pessoas. E, infelizmente, a desigualdade social é muito grande, as pessoas têm que levantar 4 da manhã para ir para o trabalho, chega 8 da noite em casa, e tem que ainda cuidar da casa, etc, é um negócio complicado, o cara tem que trabalhar em 2 empregos. Então essa disputa já está muito desigual nesse momento. Por outro lado, a gente vê várias análises de que o golpe que eles querem dar, os golpes que eles gostariam de dar, que é fechar Congresso e fechar STF, não é impossível de acontecer por causa das redes sociais. Então, tem o lado positivo das redes sociais e tem o lado negativo, né? Então, nesse momento, eles estão ganhando essa disputa. Mas, no meu entender, não tem como persistir essa vitória deles e vai haver uma derrota flagrorosa e turbulenta na sociedade. Não tem como não ser. Então, é isso.
Vamos agora fazer o seguinte, a gente já tem aqui 6 questões que o nosso público está acompanhando, eu vou colocar aqui para que a gente possa ver juntos, tá? O Arleson colocou aqui, tem uma questão construtiva, professor Valdemar. Como pensar numa esquerda inovada no processo de combate às perspectivas do ultraneoliberalismo? Professor Valdemar, essa é com você. Falar hoje em esquerda é um tabu. Nós temos posições de todos os tipos, avaliações, as mais positivas, as mais negativas. O fato é que, como Nelson acaba de explicitar, nós estamos lutando contra um grupo que tem apoio próximo de 1/3 da população. E este grupo é de uma composição muito heterogênea, de extrema direita. A primeira coisa que eu acho que a esquerda tem que fazer é fazer um pouco isso que nós estamos tentando fazer aqui com a concepção neoliberal, ultraliberal. Nós estamos tentando fazer com o Futurice. O livro que nós publicamos não foi outra coisa senão 4 pessoas preocupadas com as universidades, tentando entender este projeto. Como é que ele nasce? Ele não cai do céu, do nada. Tem toda uma história. Tem toda uma história de dezenas de anos de evolução, de outras medidas neoliberais, outras medidas desvalorizando a educação pública. E nos artigos que nós publicamos, no livro está muito claro lá, o caminho que conduz a um programa como o Futurice. E o programa como o Futurice, como eu de alguma forma antecipei antes, mesmo que ele não venha a ser aprovado, isso não significa muita perda para eles, porque eles têm outras formas que não a lei, uma lei como esta, para implementar as suas políticas. Existem decretos, portarias. Veja, o Weintraub, ao sair, faz uma portaria acabando com as cotas para a pós-graduação. Felizmente, já foi revogado. Mas, ao sair, deixou uma lista de nomes de empresários, de gente que pensava como ele, como Olavo de Carvalho, e encaminhou a Casa Civil para preencher metade dos membros das vagas do Conselho Nacional de Educação, o que já tinha sido feito também, de outra parte, quando o Temer assumiu, e o Luiz Dourado e tanta gente que tinha sido nomeado por indicação das entidades, acabaram não sendo nomeados e foram nomeados pessoas de confiança. Ou seja, eu falava há pouco da portaria do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que define prioridades no âmbito deste ministério, no que se refere a projetos de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia e inovações para o período 2020 e 2023. A portaria estabelece que o CNPq, o Ministério de Ciência e Tecnologia, somente vai subsidiar, vai financiar projetos que levem à inovação tecnológica, a aumento da produção do ponto de vista das áreas tecnológicas. Depois de muita briga, isso foi em março, dia 19 de março. No dia 27 de março, sai uma nova portaria e que estabelece um único parágrafo como se fosse uma grande concessão à educação, à ciência básica, as humanidades, as ciências sociais, etc. O que diz o parágrafo? São também considerados prioritários, diante de sua característica essencial e transversal, os projetos de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais que contribuam para o desenvolvimento das áreas definidas nos incisos 1 a 5 do caput. Caput é o artigo 2 da portaria original. O que diz o artigo 2? Estabelecer como prioritários os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovações voltados para as áreas de tecnologia, estratégicas, habilitadoras, de produção, para desenvolvimento sustentável,
e para a qualidade de vida. Quer dizer, todos os projetos da área de humanidades, educação, sociologia, antropologia, somente serão financiados se puderem contribuir para áreas tecnológicas estratégicas, habilitadoras de produção. Eu leio esse parágrafo como uma espécie de engodo, de piada, para que as 2/3 das áreas do conhecimento das universidades fiquem achando que poderão ter alguma chance. Bom, então a primeira coisa para a esquerda é continuar denunciando, interpretando os caminhos que seguem anticivilizatórios, como o Nelson bem destacou, desse grupo que está no poder, na maioria dos ministérios. Veja a agricultura. O que vocês souberam da agricultura além dos agrotóxicos? Mais de 500. O Ministério das Relações Exteriores é uma loucura, é terra plana. Imagine um ministro das Relações Exteriores que deve viajar o mundo, dar a volta ao mundo várias vezes e achando que a terra é plana. Ou contra o globalismo, não sei o quê, apoiando cegamente as propostas do Trump. Do meio ambiente, então, você sabe de tudo. Qual é a pesquisa que será financiada, mesmo da área biológica, que se proponha a analisar os malefícios do agronegócio ou dos agrotóxicos, do extermínio dos rios, das florestas? Nada disso vai ser financiado mais. Acabou a ciência que faça sentido para a humanidade, para o povo brasileiro. A esquerda, para mim, tem que encontrar formas de entender, estabelecer algumas bandeiras muito precisas e que comporte um pouco mais do que pequenos grupos e tentar continuar essa luta, porque eles estão sabendo se defender. Essa história de abandonar tudo aquilo que na campanha se disse da velha política e de negociar todo dia agora com o Centrão, isso eles aos poucos vão se fortalecendo, poderão aprovar, como aconteceu com essa lei do esgoto, do saneamento básico e da água, que para mim ainda é uma dúvida se de fato... Eu estava ouvindo hoje o Ciro Gomes numa entrevista, defendendo as posições do irmão, do Cid Gomes, e precisamos estudar essa legislação e ver por que os municípios, os estados e municípios adquirem cada vez mais um poder de fogo para decidir se privatiza ou não privatiza. E não adianta dizer que as empresas privadas não têm interesse. Claro que terão. Desde que tenha grana, vão ter interesse. Bom, então, para a esquerda, para mim, é um problemão, porque hoje, como é que nós juntamos Moro, FHC, Temer, um cara que traidor, trair a morte, que dá o golpe lá em 16 e tudo. É muito difícil ficarmos condenando as pessoas que se recusam, por exemplo, a participar de um evento em que essas pessoas compareçam. Mas não temos escolha. A luta precisa continuar. É isso. Temos uma outra questão aqui que eu vou socializar com vocês. A professora Valéria que questiona aqui. Pergunta aos professores, nas suas avaliações, que projeções vocês fazem para a educação pública ao final do governo Bolsonaro? E a professora Nelson, se quiser começar a tentar responder essa questão. A primeira coisa que eu quero perguntar para a Valéria é o seguinte: quando ela fala em final do governo Bolsonaro, ela está pensando quando? É uma brincadeira, né? O ano que vem, esse ano ainda, ou em 2021? É difícil fazer uma análise assim, de futuro, em termos da situação em que o país se encontra, né? Esse pessoal é uma dinâmica tão maluca o tempo todo que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer nesse tempo. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: é muito pouco tempo para destruir um setor da sociedade. Pode deixar marcas difíceis de serem recuperadas, né?
no ambiente das universidades, nos institutos federais. Espero que o Futurice não passe de jeito nenhum. Eu usei a palavra aí de finado Futurice, né? Que primeiro que o principal pai do Futurice era o Arnaldo, que era o secretário do SESU, que foi embora já há um certo tempo. No meu entender, ele foi encaminhado pelo Weintraub, concordando com a análise do Giolo. Gastou-se tanto dinheiro com propaganda do Futurice, tanta discussão, e depois não encaminhar nada para o Congresso, ficaria muito estranho. Então, aquilo foi uma maneira dele... E, no meu entender, naquela época, ele já sabia desse futuro próximo dele. Tanto é que ele foi fugido, ele fugiu para os Estados Unidos, né? Então, naquela época, ele já sabia, quando ele mandou o projeto, ele já devia ter a perspectiva que a saída para ele seria o avião para os Estados Unidos. Então, no meu entender, a estrutura educacional brasileira, e se a gente olha o MEC não tem tanta força assim na educação brasileira. Onde é que estão as instituições de educação superior? Na autonomia universitária, os institutos federais e as universidades. Você tem os reitores, tem os conselhos. Não é fácil chegar e destruir um sistema desse. Quando você vai para a educação básica, elas estão, na sua imensa maioria, onde? Nas escolas estaduais, que tem o governador no meio do caminho, o secretário de educação, e nos municípios, que tem o prefeito e tem o secretário de educação. Então, é uma estrutura mais difícil de atacar. Não é uma estrutura simples. E, no meu entender, esses caminhos tortuosos que o MEC promoveu, desde o Vélez Rodrigues para cá, não sei como é que vai ser com isso agora, é porque eles ficaram lá sem saber o que fazer. Eles não conversam com reitores, não conversavam com reitores, não conversavam com o secretário de educação, não conversavam com nem estaduais nem municipais, e não conversavam com governadores e prefeitos sobre nada. Então, eles ficaram nesse caminho errático ali, desde do Vélez Rodrigues. Então, a educação é mais complicada. Ela tem toda uma blindagem, né, nessa análise que eu estou fazendo, em relação ao governo federal. O governo federal pode muito para fazer coisas boas. Soltar programas, jogar dinheiro, expandir, colocar ações, colocar recursos do fundo público para isso, para aquilo, em relação a Estado, município, universidade, mas para destruir é menor a condição. E tem a força dessas instituições, por causa dos prefeitos e governadores e reitores. Eu assessorei durante muito tempo reitor da Universidade Federal, e uma coisa patente, que é a Andif, que é a associação dele, e também agora o CONIF, que é dos institutos federais, eles foram adquirindo consciência ao longo do tempo de que eles têm uma grande força local. Eles conversam diretamente com deputados e senadores o tempo todo. Então, mesmo no Congresso Nacional, não é simples o governo federal fazer uma coisa que contraria toda a base educacional brasileira. Então, é dessa maneira que eu vejo a condição. Existe um limite muito próximo aí para ações diretas do governo federal. Valdemar. Eu só acrescentaria que o poder maior deles, talvez, seja no uso dos recursos, na distribuição dos recursos, como eu dizia. Se hoje, 4 anos passados, 2016 a 2020, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem 1/4 apenas do orçamento de 2016, se a CAPES tem 4 vezes 1/4 do que tinha em 2015, é porque o número de bolsas, os mestrados, os doutorados, a tendência é muito mestrado, muito programa de pós-graduação ter imensas dificuldades o ano que vem, nos próximos 1 ano, 2 ou 3 anos. A mesma questão é a questão de custeio das universidades, de capital, etc. Está tudo travado, parado. Eles têm o poder maior, para mim,
de fogo deles é o fato de poderem manusear, manobrar com os recursos financeiros, que implica em tudo isso que eu acabo de falar. Existe essa flexibilidade deles, de fato. Vamos, professores, ver essa outra questão. Gostaria de saber dos pesquisadores sobre qual o peso do impacto, né, de uma eventual aprovação do Futurice, se será igualmente sentido pelos IFs e universidades, né? Tomara que não, eu acho que esse cenário é muito caótico, mas vamos lá. O que vocês têm a falar? Professor Valdemar, comece. Bom, primeiro, caso ele fosse aprovado, é claro que vai ter um impacto bastante significativo, dada o seu limite. Quer dizer, ele está preocupado muito mais com a área tecnológica e a partir daí vai haver um privilégio, uma importância redobrada que estaria sendo dada nesse novo projeto para as fundações de apoio institucional, as FAIs, chamadas FAIs, que hoje não têm tanto poder, mas se o Futurice fosse aprovado, adquiriria um poder muito maior de recursos, e esses recursos que seriam carreados pelos contratos de resultados, boa parte deles iriam para essas fundações, e não teriam mais o controle tão grande quanto tem hoje. O Gemigiolo, na análise que fez há poucos dias, numa live, dizia o seguinte: esse dinheiro que será carreado para as fundações de apoio institucional, normalmente é o dinheiro do fundo público que costuma ser enviado para as universidades como um todo, como um bloco, um orçamento para as universidades fazerem a famosa autonomia de gestão financeira e administrativa, etc., patrimonial. Mas, a funcionar o Futurice, cerca de, quem sabe, metade dos recursos federais que hoje iriam direto para as reitorias, em boa parte iriam para essas fundações de apoio institucional, que teriam muito mais poder, se constituiriam espécies de balcão de negócios, em que os reitores mais afinados com o governo, esses que já foram nomeados e outros que viriam a ser nomeados de pessoas próximas que pensam como eles, poderiam ser beneficiados em detrimento dos reitores que têm posições mais autônomas ou de oposição à política oficial. Então, essa é a preocupação que eu vejo caso ele seja aprovado. Mas, não sendo aprovado, eles poderão fazer algo parecido através de decretos, portarias, etc., como durante o governo FHC, durante os 8 anos do governo FHC, boa parte das grandes alterações foram feitas através de decretos, de portarias, como foi o caso do 2207, 2306, que estabeleceu o ensino superior como um negócio. Tá? Certo. Professor Nelson, quer comentar ou a gente... Acho que é bom, sim, você comentar. Não, quero comentar algumas coisas, sim. Primeiro, cumprimentar o Josué, né? Muita saudade aí da época da orientação. Passado o período agora, vamos nos encontrar. Ele, na verdade, ele é neto do professor Valdemar. Eu sou filho, fui orientado pelo professor Valdemar e eu orientei o Josué. Isso aí. Dois aspectos que eu vejo aí nessa pergunta do José. Primeiro, o seguinte. Mesmo no futuro sendo aprovado no Congresso Nacional, ele vai depender dos conselhos das instituições também. Porque as instituições vão ficar atentas ao reitor. Se o reitor puder assinar esse contrato aí dentro do Futurice, sem depender dos conselhos, é claro que as instituições vão exigir que passe pelo conselho. O primeiro ponto é esse. Então, aprovar no Congresso significa que vai ser implantado diretamente. E depois ele pergunta sobre se será sentido igualmente no Instituto e nas universidades. A diferença do Instituto e universidades em relação ao processo de autonomia, que a autonomia das universidades ela é constitucional. E a tradição de autonomia das universidades é muito grande, nos institutos é menor. Então, pode ser que a reação e o enfrentamento seja maior nas universidades do que nos institutos.
Mas é claro que se o ambiente de reação na universidade for muito intenso, isso vai reverberar nos institutos federais também e ganhar força nos institutos federais. Então, eu não vejo caminho fácil aí para o futuro se chegar como eles querem. É claro que sempre há essa possibilidade que o professor Valdemar falou, deles irem fazendo várias coisas aos poucos, né? Via decretos, portarias, instruções normativas, pressão em cima dos reitores. Vocês viram que toda aquela pressão para alterar a forma dos dirigentes caiu. Primeiro foi a medida provisória, que não foi aprovada, não foi nem encaminhada no Congresso para votação. Depois, a medida provisória durante o processo da pandemia, que foi devolvida pelo Congresso. Então, parece-me que o Congresso está atento a esse processo. E eu posso garantir para vocês que uma parte dessa rejeição do Congresso é a força dos reitores perante deputados federais e senadores em cada local. E isso reflete lá dentro do Congresso Nacional, quando são assuntos dessa dimensão, que é mexer na autonomia universitária, que é o artigo 207 da Constituição. Então, dessa forma que eu vejo o finado volta a falar futuro isso aí nesse contexto. Sim. E com a saída do, até então, ministro da Educação, e teve as tentativas até mesmo na própria UFPA, nós registramos aí que está passando por um processo de consulta à comunidade acadêmica, tiveram risco se tivesse sido aprovado, até mesmo a questão pensando na autonomia das universidades, né? E eles tiveram a mobilização acontecendo no momento também que algumas instituições estão fazendo essa consulta, né? E a UFPA então, também se mobilizou para que isso também não acontecesse. Que bom que o Congresso também teve uma posição favorável às universidades. A gente tem mais só uma única pergunta, a gente já está com a live já de 1h40 aqui. Temos aí participantes que estão com a gente do início ao fim. Essa pergunta ela é transversal ao nosso tema, mas eu vejo que é importante até para saber, na opinião dos professores, a respeito disso que a gente está vivendo hoje, né? Como é que os professores, Valdemar e Nelson, veem o ensino remoto atendendo aos interesses neoliberais? Hoje a gente vive um contexto por força maior, que a gente sabe da pandemia, tendo aí muitos professores hoje tendo que fazer as suas aulas de forma remota, em casa, com as suas estruturas, seus equipamentos, a sua internet, tendo que conciliar o home office e a sua família, que também está dentro de casa. Então, essa é uma pergunta bem interessante que eu acredito que a gente pode fechar muito com a fala de vocês. Quem quiser começar? Professor Valdemar, vamos lá. Bom, eu primeiro, embora eu não seja um especialista nessa área, eu sinto esse drama dentro de minha casa. Minha companheira é coordenadora de curso da FATEC de Sumaré, perto de Campinas, e há 1 mês, 2 meses, diariamente passa de 8 a 10 horas na frente do computador, em reuniões de professores, em aulas remotas, atendimento de aluno de todo tipo, e com os limites imensos que a educação remota ou educação à distância está criando, apresenta. Uma delas é a própria falta de capacitação de 80%, 90% dos professores, capacitação para atuar na educação à distância, na educação remota. Não fomos, os professores universitários, de um modo geral, não foram preparados nem para a aula presencial, mas pelo menos aí é algo diferente, mas muito menos para a educação à distância. Essa é a falta de preparo dos... Se nós passarmos para as famílias, para o alunado, no mínimo uns 20%, 30% dos alunos das universidades federais, dos institutos federais, das FATECs, não têm as melhores condições de aparelhagem, de espaço, de isolamento, para poder fazer uma educação de qualidade à distância.
E isso vai significar, está significando, pelo que eu andei lendo, a perda de 10, 15, até 30% dos alunos regulares, que não estão mais frequentando, abandonaram, ou se frequentam, não têm as condições melhores condições para tirar proveito dessa educação à distância. O que eu tenho escrito no Facebook em algum momento, eu lembro, é que todos os avanços que nós tivemos através da Bolsa, como é que chama, do ProUni, do FIES, das cotas, das chamadas ações afirmativas, que permitiram uma certa avanço na democratização de acesso à educação superior nos últimos 10, 15 anos, e também, quanto à permanência, até certo ponto, o número de afrodescendentes, por exemplo, que está acessando as universidades federais, já está sendo equiparado, proporcionalmente equiparado à sua proporção na população. Isso foi um grande avanço. Mas com a pandemia, com a educação remota, nós tendemos a retroceder a 10, 15, 20 anos atrás, quando se pensa na questão da democratização do acesso. Quer dizer, os de baixo, os pobres, os negros, os indígenas, enfim, todos os que têm as dificuldades da desigualdade social, que está crescendo enormemente durante a pandemia, esses vão ter consequências na hora de nós falarmos em democratização de acesso, permanência, e depois, principalmente, no engajamento no mercado de trabalho, em que a discriminação vai continuar porque é cultural e pode levar gerações. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Professor Nelson, sua contribuição em relação a essa questão. Um pouco de análise é o seguinte. Eu tenho visto muitos delírios nessa pandemia. E como será o mundo depois da pandemia? Os delírios, eu vou elencar alguns deles. Fim do capitalismo. Terminada a pandemia, o capitalismo acabou. Fim do neoliberalismo. Terminada a pandemia, não temos mais o neoliberalismo. O Estado será fortíssimo depois da pandemia. Mais um delírio que eu acrescento é nessa linha que está a discussão, ou seja, fim da educação presencial. São delírios, no meu entender. Muitas das razões com relação ao fim da educação presencial, o professor Ademar elencou. É claro que esses processos, capitalismo, Estado fraco, neoliberalismo e educação presencial ou não, muitas interrogações, vão aparecer muitas interrogações. Durante um bom tempo, no meu entender, essas discussões vão estar presentes. Por exemplo, a PEC 188, ela poderia passar facilmente antes da pandemia, agora ela não passa mais. Porque as discussões sobre o neoliberalismo, capitalismo e Estado forte vão estar presentes aí nessa discussão. A resistência toda que existe com relação a isso que nós estamos fazendo hoje vai estar mais atenuada. Então, eu vejo esse processo assim. Então, porque nós mesmos aqui na Universidade Federal de Goiás vamos começar um processo agora de tentativa, de tentar salvar um semestre, usando esse sistema que nós estamos usando aqui agora. Então, nesse momento, tudo bem, mas depois, nada existe nos seres humanos do que chegar perto, olhar nas pessoas, apertar a mão, dar abraço, né? Ou seja, então, no meu entender, esse processo é mais um delírio na pandemia.
que seria o fim da educação presencial. Depois da pandemia, tudo vai ser educação à distância. O ministro anterior, aí, o ex-possível ministro, né, que foi descartado, tem lá análises dele dizendo que uma das propostas que ele levou para o presidente era exatamente instalar a educação à distância no país inteiro, né? E parece que ele é um cara dessa área que vende suportes educacionais à distância, etc, etc. Ou seja, então, é um pouco assim que eu vejo nesse momento. Acho que é meio prematuro a gente fazer muitas análises, que nesses 4 pontos que eu levanto, que vão existir cunha aí na discussão, vão existir. Não há dúvida. Não há dúvida. Que vai aumentar a quantidade de pessoas e as possibilidades de a gente fazer uma reunião com os nossos orientandos, por exemplo, dessa forma, ao invés da pessoa sair lá do Tocantins, né? Quando eu fiz com o professor Valdemar, eu saí daqui de Goiânia para passar 1h30, 2 horas com ele lá, viajava a noite inteira e depois voltava a noite inteira. Dessa forma que nós podemos conversar várias horas aqui sem nenhum problema. Né? De tempos em tempos tem que ir lá, é claro, para ver, tomar café, e tomar um vinho junto na pizzaria, etc, etc. É isso. O ser humano é assim. Né? O ser humano não foi feito para ficar enjaulado, nem como a gente está agora dentro de uma residência, ou enjaulado na tela do computador. Que isso é deprimente, isso é horrível, cansa muito mais a gente, né? Exato. O sistema de enjaulamento, que é um enjaulamento que a gente fica aqui, ué. Eu fico aqui na frente do computador, como o senhor está dizendo. Eu estava querendo dizer o seguinte... 10 horas lá na frente do computador, né? Pois é. O grande problema é que, para quem pensa como Weintraub, e quem sabe esse que está entrando agora, não existe melhor pretexto para acabar, por exemplo, com recursos para passagens aéreas, hotéis, diárias para bancas, por exemplo, do que a pandemia, a falta de recursos, a diminuição dos recursos, o déficit público, etc. Isso vai ser usado e abusado para fazer com que o que estamos vendo hoje em termos de bancas, por exemplo, que seja algo permanente. E que daqui a pouco até congressos serão forçados a se organizar dessa forma, porque o CNPq, a FAPESP, os organismos financiadores vão se recusar a financiar com o pretexto da crise econômica que estaríamos enfrentando. Isso me preocupa bastante. Quanto ao mais, eu concordo plenamente com o que o Nelson está falando. Então, dizer a vocês, agradecer novamente a participação dos nossos colegas, professor Valdemar, professor Nelson, por ter atendido o nosso convite, de ter estado praticamente todo esse final de tarde com a gente, 2 horas quase de live, e estamos aqui. E só deixar aberto a vocês, fazerem suas considerações para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir, porque essa live vai ficar disponível aqui na nossa página do grupo de pesquisa daqui da Universidade, o GPEG. Professor Nelson. Eu só quero agradecer essa possibilidade de a gente passar esse tempo conversando, matando saudade aí de várias pessoas que entraram aqui no chat, e também essa convivência sempre saudável e importante aí com o professor Valdemar e com vocês do Estadual do Amapá, que eu ainda não tive a oportunidade de ter uma ida presencial aí para conversar com vocês. A Valéria me disse que há uma possibilidade no ano que vem. Então, vamos aguardar. Um abração para todos. Obrigado, professor. Professor Valdemar. Bom, eu queria dizer que foi uma forma de matar saudades um pouco de Macapá, da UEAP, das pessoas que atuam na UEAP com total dedicação, como é o caso da Daniele, que eu aprendi a admirar no seu trabalho já há 2 anos que eu acompanho. E, para mim, eu poder fazer isso para um aposentado, estou aposentado, mas trabalhando diariamente, quase todo dia a gente tem live agora, tá? Eu estou achando isso uma das boas coisas que a tecnologia está nos propiciando, de a gente poder, sem sair do meu
meu apartamento, do meu escritório, da minha mesa aqui, eu poder estar falando com 50, 100, 200, 300 pessoas. Agradeço, portanto, ao convite, a possibilidade de estar com o Nelson mais uma vez, que é um grande amigo, e com quem divido muitas preocupações, tanto políticas quanto teóricas, intelectuais, etc., e agradecer a oportunidade de ser ouvido, acompanhado por tantos internautas, tantas pessoas interessadas, e me colocar à disposição para todas as publicações que eu tenha, indicação de leituras, enfim, estou à disposição como se fosse professor de vocês aí, tá bom? Sim. E para registrar, o professor Valdemar está no Facebook, né, professor? Você tem seu perfil, quem quiser acompanhar, ele é bem ativo. Professor Nelson, não sei, não tem ainda você no meu Facebook. Você tem Facebook? Não, não está quase parado, né? Tranquilo, o professor Valdemar é conectado. Inclusive, nós tivemos a aproximação, foi feita pelo Facebook, essa ferramenta que, com certeza, ela aproxima as pessoas. Também tive a oportunidade de conhecer o professor Valdemar, até como uma leitora, uma pessoa que leu o professor Valdemar e que tive a oportunidade de, inclusive, colocá-lo na minha dissertação de mestrado, e que a gente tem uma ligação, né, professor? Desde já, agradecer a vocês dois por essa disponibilidade. O professor Nelson está, inclusive, como parte dos palestrantes que vão estar no nosso Seminário Nacional de Política e Gestão, e foi adiado em função da pandemia, mas semana que vem provavelmente vai ocorrer de forma presencial, se tudo estiver dentro dos limites aí do que é autorizado pelas entidades sanitárias. Mas isso ainda, nós vamos definir uma nova data com base nesse novo contexto que está por vir, né? Professor Nelson, queria falar alguma coisa? Acho que você... Não? Ok. Não? Tudo bem? Então, desde já, agradecer a todo mundo que estava conectado. Então, nos acompanhem aí, compartilhem essa live. Desde já, agradecer a todos. Tá certo? Até mais, gente. Tchau.